Estava eu falando com o microfone desligado. Gente, bom dia a todos. Nós vamos começar, ok? São 8 horas e 5 minutos. A gente vai começar. Imagino que ao longo da aula aí vai entrando mais gente, tá? Sem problema. Nós vamos ter nossa aula de redação hoje. E eu queria antes falar sobre outras questões que não exatamente sobre a aula de hoje, que é o seguinte: sobre as nossas notas de redação, certo? Você deve ter visto, já vocês aí que devem ter visto, que nós já temos lá, já é ótimo, né? Nós temos lá as notas de português e de redação no aluno online. Se você não tiver acesso ao aluno online, você pode depois entrar em contato que eu posso resolver isso aí, certo? Mas aí as nossas notas estão lançadas lá, e aí essa minha fala aqui, ela vale tanto para aquelas pessoas que participam mais das aulas síncronas, quanto aquelas que participam menos também. As que participam menos ou que não participam, muito, muito provavelmente não vão nem ouvir esse recado, né? Mas, enfim, a questão é a seguinte: eu tenho percebido que vocês, aparentemente, estão talvez achando que é mais importante fazer atividade, participar das aulas de português e redação um pouco menos, né? A gente percebe, por exemplo, que o público geralmente é menor, que o retorno às atividades também geralmente é menor em redação, certo? Você desculpa aí meus passarinhos loucos aqui, viu? Mas é o jeito. Posso fazer nada, né? Não tem como silenciar os passarinhos, né? Então, eu tenho percebido isso, certo? E aí, assim, eu queria só alertá-los de que é muito importante também que a gente faça atividade de redação, que a gente dê retorno em redação também. Isso, essa atitude, de certa forma, refletiu nos nossos resultados. A gente tem, a gente teve agora muito mais nota abaixo, abaixo de 6 em redação do que em português, certo? Porque na disciplina de português a gente tinha, por exemplo, ponto extra da avaliação diagnóstica, coisa que em redação a gente não teve. Aí, pois é, Samila, exato. Redação é mais difícil. Eu até acredito que não deve ser só para você, não. Acho que deve ser para quase todo mundo, viu? Redação é mais difícil. Mas a gente dá o retorno às atividades não é tão difícil assim. Não são atividades tão difíceis assim, certo? São atividades que têm um grau de dificuldade semelhante ao grau de dificuldade das, das atividades de português, né? Então, acho que dá para a gente. Tranquilo, Jaqueline. Então, dá para a gente fazer isso. Então, vamos focar um pouquinho também para a gente dar os retornos nas atividades de redação também, certo? O que, é que eu acho? Eu acho que tem a ver. O fato de que a nossa aula de redação é dia de sexta, e além de ser dia de sexta, é dia de sexta 8 horas, né? Eu acho que isso pode impactar negativamente. As aulas de português, elas são, não, primeiro, não é dia de sexta, certo? E segundo, ela é 9 horas. Então, eu acho que já é um atrativo um pouco a mais para que outras pessoas participem também, certo? 8 horas para algumas pessoas é mais cedo, né? É cedo ainda. Então, pode ser isso também, certo? Então, eu queria, nesse início, dar esse alerta aí de que é interessante que você participe também das aulas e retorne às atividades de redação. Eu percebi que algumas pessoas até que participam relativamente frequentemente das aulas síncronas acabam, às vezes, não devolvendo as atividades, certo?
Então, é importante que a gente devolva também as atividades, porque são a nossa nota. Então, a gente participar da aula síncrona, tá aí, e não devolver a atividade, né? Não, acho que não é uma postura muito legal. E, assim, não é uma postura legal para você, né? Para mim, não. Certo? Para mim, eu estou aqui para dar a aula, né? Para a quantidade de pessoas que tiver, certo? Eu não sei se vocês viram, algumas pessoas viram, algumas pessoas até comentaram, mas não tem ninguém aqui que tenha comentado, não, porque eu postei isso no story do Instagram também, que com o segundo ano, gente, segundos anos, acho que eu posso dizer isso, que não é antiético, não, os segundos anos da manhã são turmas, assim, que interagem muito pouco, certo? Se vocês acham que vocês interagem pouco, eles interagem muito pouco, né? Então, eu tô trazendo umas estratégias, assim, para envolver mais a, a galera, e está funcionando, ainda bem. Então, eu estou trazendo música para a aula e tudo mais. A gente, por exemplo, vocês fizeram o segundo ano passado, vocês lembram que no segundo ano a gente estuda substantivo, adjetivo, tudo mais, e a gente avisa adjetivos em músicas, né? E já fez isso em música de forró, já fez em música sertaneja, né? E está sendo bem legal. Mas aí surgiu um pequeno problema, que eu pensei assim, pode ser que passe batido, mas não passa batido. Esse vídeo vai para o YouTube depois, né? E o YouTube bloqueia o vídeo porque tem uma música lá, óbvio, né? A música tem direitos autorais e tudo. Eu não tenho licença para mostrar lá a música. Então, aparece o vídeo da música enquanto eu estou dando aula, né? O YouTube bloqueia. Então, eu vou ter que cortar a parte que tem a música para depois botar no YouTube. A gente vai trazer também aqui para o terceiro ano depois. Certo? Música, para a gente dar uma sacudida maior também e ver se a gente consegue chamar mais pessoas também para participar da aula, ok? Porque, gente, é importantíssimo que a gente tenha realmente esse momento de aula síncrona. É o que se aproxima mais da nossa realidade de sala de aula, é isso aqui. Então, o que pode minimizar mais alguns prejuízos. Né? E como a gente falou, inclusive, até na reunião ontem, não é problema de acesso. Né? Não é porque o pessoal não tem acesso à internet, não tem um celular. Não é isso. A maioria esmagadora não é isso. Pode até ter alguma situação excepcional que tem isso, mas a maior parte não é, certo? Então vamos lá, agora a gente começa o conteúdo mesmo, a gente já está com um númerozinho maior aí, já é o número que geralmente está frequentando mesmo, então a gente vai começar o conteúdo especificamente. Olha só, já houve uma outra aula, foi exatamente um mês atrás, certo? Que eu fiz essa mesma pergunta aqui. Você sabe argumentar? E aí nós fizemos toda uma aula sobre isso. E aí a gente começou mostrando o passo a passo de você argumentar. E o primeiro passo, que foi o que a gente viu lá naquela aula, e aí depois a gente teve prova e isso e aquilo, então foram entrando outras coisas que fizeram depois corrigir as questões da prova. Eu acho que teve feriado sexta-feira também. Então, a última aula que a gente falou sobre isso foi cerca de um mês atrás, e a gente está hoje dando continuidade, mas vamos dar continuidade assim. O primeiro passo lá era você saber formular uma tese, certo? Esse era o primeiro passo. Por quê? Para você argumentar, para você opinar sobre alguma coisa, você tem que primeiramente ter uma opinião. Você precisa, logicamente, formular uma tese, certo? Então, formular uma tese é exatamente isso, é uma opinião, é a sua opinião sobre um determinado assunto. Como a gente, durante esse ano inteiro, a gente está estudando o texto dissertativo argumentativo, e logo, logo, inclusive, eu não sei se vocês já viram aí, eu acho até que o pessoal do Grêmio colocou uma coisa no Instagram, se eu não me engano, sobre isso, mas pode ser que eu esteja enganado. Esse ano é o ano que tem a Olimpíada de Língua Portuguesa, certo? Vocês, com certeza, em algum momento, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, talvez até no ensino médio também,
pode ser que vocês tenham passado pela Olimpíada de Língua Portuguesa lá no primeiro ano. Eu acho que vocês fizeram, na época era documentário, se eu não me engano. Aí, pode ser que eu esteja enganado com as turmas, mas eu acho que eram essas turmas aqui, que hoje estão fazendo o terceiro ano. Tinha até uma turma que o professor era Bruno Américo e a outra turma era Naísa, se eu não me enganado. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que não. E aí, a ideia era fazer um documentário, certo? Ou era crônica, agora eu não lembro, para ser bem sincero, se era documentário ou era crônica. Se alguém aí lembra que participou, você pode até dizer no chat aí, mas eu acho que era documentário. É, pois é, Samila, pois é, mas enfim, deveria ter participado na época, né? Mas não participou. Foi documentário, exato. Pronto. Eu achava que tinha sido mesmo. Primeiro e segundo ano é documentário, ainda é. E o terceiro ano é artigo de opinião. O que é a Olimpíada de Língua Portuguesa? É um evento em que os professores são desafiados, vamos dizer assim, a fazer com que os alunos produzam textos, certo? A Olimpíada é de língua portuguesa, mas a gente trabalha na aula de redação, porque, na verdade, é uma produção textual. E essa produção textual ela é com base em várias oficinas que eu estou fazendo ao longo das aulas, certo? E essas oficinas são exatamente para que a gente se prepare para escrever um texto. E aí a gente vai e formula, reformula, faz, refaz, né? Porque a ideia é que a gente vá aprimorando o texto ao longo de um certo tempo. Nós não vamos hoje falar ainda especificamente sobre isso, mas eu quero antecipar que a gente vai participar da Olimpíada de Língua Portuguesa, certo? Nas aulas síncronas, inclusive, a gente vai tentar fazer essas oficinas nas aulas síncronas. Não são oficinas pensadas para um momento assim, são oficinas pensadas para um momento em sala de aula, certo? Então, aqui é totalmente diferente, mas a gente vai tentar fazer de alguma forma e fazer com que vocês participem de alguma forma, certo? A Escola Fenelon tem um histórico muito bom de participação na Olimpíada de Língua Portuguesa. A gente já teve, acho que 2 vezes ou 3 vezes, em que a gente teve semifinalista, certo? Semifinalista significa dizer que a pessoa ganhou, né, na regional eu acho que é do estado, certo? Do estado. Então, foi uma situação em que o texto foi escolhido como um dos melhores do estado e o aluno, eu não sei como é que vai funcionar agora, eu acho que não vai ter essa fase, mas na época o aluno e o professor viajavam, sabe? Era um evento muito bacana, era uma coisa muito legal mesmo. Teve uma vez que foi para São Paulo, teve outra vez que foi no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, é bem atrativo, tinha premiação, a própria viagem é a principal premiação, né? Era a principal premiação na época. Agora vai funcionar de uma forma um pouco diferente, né? Porque muito provavelmente não vai ter a viagem e tudo, mas de alguma forma vai ter premiação, com certeza, certo? E aí, o terceiro ano, ele escreve artigo de opinião. Artigo de opinião é um texto muito parecido com o texto dissertativo argumentativo. Vai exigir de você também tese e argumentos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A única diferença, ou a maior diferença, é que o texto dissertativo argumentativo, ele é mais rigoroso na estrutura, a gente pode dizer assim, a estrutura dele é menos variável. Artigo de opinião a gente tem com formatos muito mais diferentes. Já o texto dissertativo argumentativo, não, ele tem aquele formatozinho ali, ele muda pouco, né, de pessoa para pessoa. Os estilos, eles são muito pouco variáveis. Mas muita coisa, quase tudo que a gente fala sobre texto dissertativo argumentativo serve também sobre artigo de opinião, para artigo de opinião. Ok? Então, voltando aqui à história do você sabe argumentar. Nós falamos lá sobre formular a tese. Eu não sei se todo mundo aqui estava presente, mas na época nós discutimos até sobre a questão do uso do celular em sala de aula, né? E aí a ideia era formular uma opinião sobre isso, certo? Era trazer uma opinião sobre isso. A gente vai hoje retomar esse tema sobre o uso do celular em sala de aula.
Na época, lá, nós formulamos uma opinião, a gente ouviu, inclusive, a opinião, eu não vou dizer que de todos vocês, mas de alguns aqui, alguns deram a opinião, disseram o que achavam. Teve gente que disse, por exemplo, que o celular é uma ferramenta interessante na sala de aula, certo? Porque é uma ferramenta que você pode fazer pesquisa, que você pode usar calculadora. O celular tem uma série de ferramentas ali que podem auxiliar no estudo. E em sala de aula poderia ser uma coisa muito interessante. Tá aí hoje, estamos nós aí hoje sendo salvos pelo celular, a gente pode dizer assim, né? Se não fosse o celular, a gente estava parado totalmente, porque aí a gente estaria estudando como? Com um computador, pouca gente tem computador, então daí o celular, né? Fazendo aí o seu papel importante. Agora, em sala de aula, realmente é viável isso? Aí também teve uma opinião um pouco mais diferente, opiniões, por exemplo, dizendo que o celular desconcentra em sala de aula, então por isso ele não deveria ser utilizado, né? Porque não tem uma estrutura bacana de internet e tudo mais que dê suporte ao uso do celular em sala de aula, né? Então a gente foi, de certa forma, a gente já começou a criar também argumentos, só uma opinião, não só uma tese, né? Mas afinal de contas, o que é argumentar, né? A gente diz aqui que nós já aprendemos a formular uma tese e hoje nós vamos aprender a selecionar argumentos. Selecionar argumentos, certo? Como é que seleciona argumentos? Né? Como é que a gente formula argumentos? A tese, pessoal, a tese, ela é mais algo assim que você formula. Logicamente que ninguém formula uma tese do nada. Ninguém tem uma opinião original. Se a sua opinião for muito original, se preocupe com ela, porque a possibilidade dela estar meio torta é muito grande. Porque, olha só, você com uma opinião super original, ninguém pensa nisso. Eu, com uma opinião super original, ninguém nunca pensou nisso. É bom a gente desconfiar, viu? Porque essas opiniões aí, elas costumam ser opiniões estranhas. Vamos ser bem sinceros. Por quê? Porque nós, eu, você, nós não somos especialistas nesses assuntos. Então, se a gente está com uma opinião muito diferente, é bem esquisito. Também é esquisito quando a gente tem uma opinião toda baseada no senso comum, que é o contrário. É aquela opinião geral, que todo mundo pensa mais ou menos daquele jeito. Essa opinião, ela também pode ser uma opinião problemática. Por quê? Porque como ela geralmente ela não é muito refletida, a gente tem a opinião que é da maioria das pessoas, é como se o Maria vai com as outras. Você ouve as pessoas falarem aquilo, aí você reproduz aquilo ali, mas você nunca refletiu para ver se aquilo é de fato, se aquilo realmente faz sentido. Então, esses dois extremos, tanto o pensar do jeito que todo mundo pensa, como o pensar totalmente diferente do que as pessoas pensam, são extremos que a gente precisa avaliar. Eu não estou dizendo que necessariamente vai estar errado ou que é uma opinião ruim, mas a gente precisa avaliar se de fato aquilo faz sentido. E como é que a gente avalia essa opinião? E aí não é só quem está nesses extremos que deve avaliar, não. Todo mundo, toda opinião deve ser avaliada dessa forma. A gente tem que pensar em: existe uma sustentação para o que eu estou dizendo? Faz sentido do ponto de vista racional, lógico, o que eu estou dizendo? Isso é pensar nos argumentos. Então, o que são os argumentos? O nosso slide aqui diz que os argumentos são as provas da tese. Elas são as provas, eles são as provas da nossa opinião. É o que sustenta a nossa opinião, é o que faz com que a nossa opinião faça sentido realmente. Por isso, se você formulou uma determinada tese, você deve se perguntar, você deve fazer algumas perguntas sobre a sua tese para você identificar os argumentos, para você selecionar os argumentos. Então, eu estou colocando aqui que para você selecionar os seus argumentos, você deve fazer algumas perguntas. Se fazer algumas perguntas. Que perguntas são essas? Primeira pergunta: por que eu penso dessa forma? Certo? Por que eu tenho essa opinião? Você consegue justificar isso? Você consegue dizer por que você pensa dessa forma?
Então, se você acha que o celular ele deve ser usado de forma irrestrita em sala de aula, você tem que se pensar, você tem que se fazer essa pergunta: por que eu penso isso? Por que eu penso dessa forma? Do mesmo jeito, se você acha que não, o celular não deve ser utilizado em hipótese nenhuma, por que você pensa isso? Do mesmo jeito, aquelas pessoas também que pensam assim: não, eu acho que dá para usar em alguns contextos. Dá para usar em alguns contextos. Em outros contextos é mais complicado. Mas você também deve fazer essa pergunta: por que você pensa dessa forma? Outra pergunta que você deve fazer: o que justifica essa minha opinião? Existem justificativas lógicas para o que eu estou pensando? Realmente existem explicações para o que eu estou pensando? Então você precisa fazer essas perguntas, porque é fazendo essas perguntas que você vai encontrando os argumentos. Os argumentos não são as provas, não são as justificativas. Então você tem que fazer essas perguntas para você ir encontrando é, essas respostas. E essas respostas, elas vão ser os seus argumentos. Certo? Os argumentos, eles vão surgir daí. Aí a gente diz assim, ó, continue fazendo algumas perguntas. Que outras perguntas são essas? Existem, olha, essa é boa, viu? Existem opiniões contrárias à minha? Eu penso de uma forma. Existem opiniões contrárias à minha? Essa resposta aqui sempre vai ser sim. Sempre existem opiniões contrárias à nossa, certo? E aí, a outra pergunta que você deve responder é: geralmente, quem pensa diferente justifica como a sua opinião? O que é isso aqui? É você tentando mapear as opiniões que são diferentes das suas. Por quê? Quando você vai argumentar em favor da sua opinião, quando você vai argumentar com o objetivo de justificar a sua tese, extremamente importante que você conheça como é que pensam as pessoas diferentes de você. As pessoas que pensam diferente de você, certo? Por que é importante? Porque você vai tentar anular já o argumento da pessoa, certo? Ou então, até em determinadas situações, você pode se convencer de que a sua opinião não é muito boa, de que você não tem bons argumentos e que as outras pessoas que pensam de forma diferente podem ter opiniões melhores e podem ter argumentos melhores, certo? E aí você chegar à conclusão de que realmente a minha opinião ela não é boa. E você mudar de opinião, certo? Você mudar de opinião. Isso é tranquilo, pessoal. Não é nada de outro mundo. Vou mudar de opinião. Vou ser incoerente. Não, incoerente é você continuar defendendo a opinião que você sabe que não faz sentido. Infelizmente, a gente vive hoje em uma sociedade assim tão esquisita que a gente tem uma série de pessoas defendendo opiniões que não fazem nenhum sentido, que a própria pessoa sabe que aquela opinião não faz nenhum sentido, mas mesmo assim, por algum motivo psicológico, emocional, seja lá o que, a pessoa continua defendendo aquilo ali, continua achando aquilo ali, mesmo que todos mostrem por A mais B que aquilo não faz sentido. Mas aí sempre tem um, não, mas, não, mas, não, mas, porque a pessoa quer porque quer que aquilo faça sentido. Então a gente não está nem um pouco preocupado com os argumentos. Isso, ou porque é a opinião da maioria, exatamente. Né? Ou porque é a opinião da maioria. E aí a pessoa vai junto. Exato. A Mira está dizendo aqui que muitas vezes a pessoa diz isso só porque é a opinião da maioria, ela quer ir junto com a maioria, porque é mais cômodo. Né? Então, de fato, realmente, muitas vezes é isso mesmo. A pessoa quer ir para a opinião da maioria. Ou então também tem a pessoa que quer ser a diferentona da história. Aí não quer ir com a opinião da maioria. Também tem isso, certo? E a pessoa vai esquisita, estranha, né? Pouco defendida, porque ela quer se demarcar, ela quer demarcar ali que ela é uma pessoa diferente, que ela não vai com a maioria. Então tem de tudo, né? Por isso que essas perguntas, essas perguntinhas aqui, elas precisam muito ser feitas. Aí, a outra pergunta que você faz é: consigo contrapor quem pensa diferente?
Existem pessoas que pensam diferente de mim. Existem opiniões diferentes das minhas. E aí, eu consigo contrapor quem pensa diferente? Eu pego os argumentos da pessoa que pensa diferente de mim. Eu tenho resposta para esses argumentos? Eu tenho uma contraposição para esses argumentos? Se eu não tiver contraposição, se esses argumentos forem mais fortes, duas coisas. Ou eu preciso estudar mais para eu defender melhor a minha opinião, conhecer mais para eu defender melhor a minha opinião, ou então, de novo, eu preciso mudar de opinião, porque isso pode estar demonstrando que a minha opinião é muito fraca, porque ela não tem sustentação, né? Então, tudo isso a gente precisa ficar nesse vai e vem, nessa pergunta e mais pergunta, para a gente ir testando a nossa opinião, a gente ir testando os nossos argumentos. E é assim mesmo, pessoal. Gente, é claro, é óbvio que numa redação do Enem, até numa redação da escola mesmo, você não vai ficar fazendo isso aqui. Isso aqui não faz sentido. Isso aqui é um jogo inicial, certo? Você chega num nível de maturidade em formular opiniões e argumentar, que você vai ficar se fazendo essas perguntas aqui toda vida que você for escrever um texto. Existem opiniões contrárias à minha? Quem pensa diferente, justifica como a sua opinião, você vai lá ficar anotando. Não é isso, certo? Mas esse exercício, ele precisa fazer parte das nossas formulações de opinião, né? Pode ser até que quando você vai escrever sua redação, você já está aqui com a sua opinião pensada, já consolidada, você já está aqui com seus argumentos consolidados. Mas é sempre bom, de vez em quando, a gente fazer esses questionamentos aqui, para a gente não ficar caindo em armadilhas de opinião, né? Aí diz assim, não pare de se questionar. Então, tem mais perguntas ainda para você fazer. Existem dados que confirmam a minha opinião? É uma outra pergunta que eu preciso fazer. Existem dados, porque se você... eu encontrei aqui, tem dados que confirmam o que eu estou dizendo. Esses dados vão ser o quê? Argumentos para você, certo? Vamos pegar lá, por exemplo, a história do uso do celular. Existem dados que confirmam que o uso do celular em sala de aula pode ser uma coisa boa? Existem dados que confirmam que o uso do celular em sala de aula é uma coisa ruim? Você precisa se fazer essas perguntas, certo? Porque esses dados, o que podem ser esses dados? Esses dados, eles vêm, por exemplo, de pesquisas que são feitas. Com certeza já foram feitas pesquisas sobre o uso do celular em sala de aula. Com certeza. Esses dados, eles vêm de onde? Aí tem outras perguntas que não tem nem aqui. Mas esses dados, eles retratam que tipo de realidade? Será que esses dados valem para a nossa realidade? Aí eu encontrei aqui um estudo que mostra que o uso do celular na Finlândia é bastante promissor em sala de aula, né? De que lá na Finlândia todos os alunos têm um celular e eles utilizam em sala de aula e assim, eles estudam em sala de aula com celular e isso funciona muito bem. Ótimo. Na Finlândia, será que a gente pegar uma realidade da Finlândia e se a gente trouxer essa realidade para uma cidade de 18 mil habitantes, no interior do Ceará, com um índice socioeconômico muito baixo, como é o nosso caso, será que é a mesma coisa? Será que vai funcionar do mesmo jeito? Então, a gente precisa sempre estar questionando as nossas ideias, sempre questionando os nossos argumentos, porque é assim que a gente vai melhorando os nossos argumentos. Então, a outra pergunta aqui, que dados são esses? Né? Que dados são esses? Eles vêm de onde? Outra pergunta, existem exemplos práticos do que eu estou defendendo na realidade? Ou minha opinião é apenas uma abstração? É uma outra pergunta que você precisa fazer. Existem exemplos práticos do que você está dizendo? Certo? Vamos pegar de novo, porque a gente está usando esse tema, o uso do celular em sala de aula. Existem exemplos práticos do uso do celular em sala de aula? Ou
a forma como você está defendendo que o celular seja utilizado em sala de aula é só uma abstração sua. É só você dizendo assim, se acontecesse dessa forma, seria muito bom. Mas não acontece em lugar nenhum aquilo que você está dizendo. É só uma abstração da sua cabeça. E aí, a gente precisa também refletir sobre isso, a gente precisa também fazer essas perguntas. Porque, como eu disse, as respostas que a gente vai tendo a essas perguntas é o que vai fazer com que a gente vá formulando os nossos argumentos, né? Eu encontrei aqui que existe uma experiência muito bem sucedida de uso de celular em sala de aula numa escola pública estadual em Fortaleza, por exemplo. Bacana. Bacana, a gente já está se aproximando da realidade da gente. Então, existem exemplos práticos do que eu estou defendendo na realidade, certo? Existem exemplos práticos. E esses exemplos práticos, eles estão próximos da minha realidade. Então, de fato, a gente pode dizer que é uma experiência que pode ser aproveitada. Pronto, então pronto. Então, aí você já tem isso como exemplo, certo? Se isso é um exemplo, isso é também um argumento que está contando a favor da sua opinião. Você está dizendo aqui que, na sua opinião, o celular deve ser utilizado em sala de aula. E você identificou que existe um exemplo prático de uso de celular em sala de aula, muito bem sucedido, numa escola pública da rede estadual em Fortaleza. Estou dando só um exemplo completamente aleatório, viu, pessoal? Assim, eu não estou dizendo que existe realmente, não. Eu estou só fazendo o jogo aqui das perguntas, certo? E das respostas. Então, se você identifica isso, o que acontece? Você encontrou ali um argumento para você. Você diz assim, poxa, encontrei, achei esse exemplo. Então, o exemplo é um argumento, muitas vezes. Porque você vai dizer, existe sim uma experiência prática daquilo que eu estou dizendo, e essa experiência prática ela é muito parecida com a minha realidade. E você vai desenvolver em cima desse argumento. E aí o outro é, qual exemplo? Quais exemplos? Né? Então você vai fazendo essas perguntas. Ele diz assim, você mesmo deve submeter sua opinião ao estresse. Eu não sei se você lembra que na nossa aula que a gente falou sobre isso, sobre a formulação da tese, lá eu disse o seguinte, você precisa submeter a sua opinião ao estresse. O que é submeter a sua opinião ao estresse? É fazer isso aqui que nós estamos fazendo. É pegar a opinião da gente e ficar fazendo essas perguntas. Certo? Por quê? Se a sua opinião não é uma opinião tão boa assim, vai chegar um determinado momento que você mesmo vai se enrolar com a sua opinião. Então, como eu disse, das duas, uma. Ou você chegar à conclusão de que precisa estudar um pouco mais, se preparar um pouco mais para justificar melhor a sua opinião, ou então você chega à conclusão de que, na verdade, você deve mudar de opinião, porque você tem ali outra opinião que é melhor do que a sua, certo? E aí, pessoal, entenda uma coisa. Quando eu estou dizendo mudar de opinião, eu não estou dizendo que você vai dar água para o vinho. Que você que pensava A, agora você vai pensar Z sobre um assunto. Não. Dentro dos temas, de um modo geral, existem o que a gente chama de nuances, que são detalhezinhos que mudam, às vezes, um aspecto e você diz assim, poxa, eu não tinha prestado atenção nisso, eu não tinha percebido isso. Então, se você muda de opinião, não quer dizer que você vai virar agora totalmente o contrário do que você pensava antes, não. Quer dizer que você vai mudar, às vezes, um determinado aspecto da sua opinião, certo? Vou dar um exemplo com o tema que nós estamos tratando aqui, que é a história do uso do celular em sala de aula, certo? Você antes pensava, por exemplo, assim, não deve se utilizar o celular em sala de aula, certo? Porque aí lá vai, seus argumentos. Você acha que não deve usar o celular em sala de aula porque ele desconcentra em sala de aula, muito mais do que qualquer outra coisa, porque não tem como você ter o controle se os alunos estão de fato
estudando com o celular ou em outras atividades que não sejam de estudo no celular, não tem como haver esse controle. Você é contra o uso do celular exatamente porque você identificou que não existe uma estrutura de internet adequada nas escolas, de um modo geral, para suportar todas essas pessoas conectadas ao mesmo tempo, certo? Aí, eu acho até que foi no grupo aqui do terceiro A, terceiro B, se eu não me engano, que quando eu falei isso como um contra-argumento, lá na época, alguém, acho até que foi Bárbara, mas pode ser que eu esteja enganado, eu não lembro agora exatamente quem foi. Alguém disse assim, o problema da internet, de certa forma, ele está parcialmente resolvido. O governo do estado deu chips agora de internet para a gente usar no ensino remoto. Esses chips, eles podem ser utilizados também em sala de aula. Aí, cada pessoa vai ter lá o seu celular conectado à internet. Por quê? Porque você vai ter o chip lá, certo? Você diz assim, poxa, você que tinha uma opinião de um jeito, aí você, puxa, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso. Porque eu mesmo, Aristóteles, não tinha parado para pensar nisso naquele tempo. Eu não tinha atentado para esse detalhe. Aí você pode pensar assim, vixe, de fato, de fato. Então, você que pensava de um jeito agora, você começa a dizer assim, flexibilizar a sua opinião. E você que dizia, não se deve utilizar celular em sala de aula, você agora, pode, pronto, estamos dizendo aqui que foi Gabriela que falou, Bárbara mesmo está dizendo que foi Gabriela que falou, pronto, pode ter sido Gabriela. Então, Bárbara, que tinha a opinião de um jeito, Aristóteles que tinha a opinião de um jeito, uma coisa que eu achei bem legal, que eu acabei de ver aqui, é Edivardo participando da aula. Fico com vergonha não, viu, Edivardo? Mas bacana aí, você está participando da aula. Que eu acho que é a primeira vez que você entra, certo? Então, que você continue entrando, ok? Edivardo, que está participando da aula, José, que está pedindo para entrar aqui agora, no final da aula. Você tem uma opinião de um jeito, e aí alguém vai lá, Gabriela vai lá e diz isso, aí você flexibiliza a sua opinião e você pensa assim, poxa, realmente, realmente. Então, o que é que eu estou achando agora? O que é que eu estou pensando agora? Agora eu vou pro oposto? Não, então tem que usar o celular em todas as situações, em sala de aula, porque tem um chip. Não, eu vou pensar assim, pronto. Então eu acho que existem determinadas situações, determinados contextos que o professor pode pensar em aulas, que nessas aulas específicas, nessas atividades específicas, o celular pode ser utilizado. Pronto. Você mudou de opinião. Mas você precisa ir de um extremo a outro? Não. Mudar de opinião não é ir de um extremo a outro. É você passar a perceber, às vezes, um detalhe que você não tinha percebido e que agora você percebeu e aí você mudou ali de opinião. Depois, lá na frente, você lê algo, alguém diz algo, você assiste uma matéria, você vê um vídeo na internet, e aí você diz assim, tem outro detalhe que eu também não tinha visto. E agora, eu, de novo, fiz uma pequena mudança na minha opinião. E é assim que a gente vai formulando a opinião, certo? Porque a gente vai ver, nada mais, isso que a gente vê, nada mais é do que argumentos. A gente vai vendo argumentos diferentes. Por isso que é importante que a gente submeta a opinião da gente ao estresse. Submeter a opinião ao estresse é ficar questionando o tempo inteiro se a opinião da gente de fato é boa. E é com essas perguntas que a gente pode fazer isso. E eu coloquei aqui algumas dessas perguntas, mas na verdade são infinitas essas perguntas aqui, certo? Aí continuam as perguntas. Existem fatos históricos importantes no Brasil ou no mundo que de alguma forma explicam ou se relacionam com a minha opinião? É uma outra coisa importante também. Dependendo do tema, você identificar que tem um fato histórico ali que de alguma forma explica a sua opinião, você identificar que tem um fato histórico que de alguma forma está relacionado com a sua opinião, é algo importante também. E aí, pessoal, eu vou trazer um fato histórico que tem a ver com o uso do celular em sala de aula. Você pode até dizer assim, eita, um fato histórico que tem a ver com o uso do celular em sala de aula? Sim, um fato histórico.
O estado do Ceará foi um estado pioneiro em um tipo de educação que foi muito comum nos anos 90, anos 80 e 90, mas eu acho que mais nos anos 90, que durou até o começo dos anos 2000. Mas o foco maior foi nos anos 90, que era uma política chamada teleensino. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o teleensino. O que é teleensino? O teleensino era o seguinte: na época, anos 80, 90 e até começo dos anos 2000, mas como eu disse, principalmente anos 80 e 90, havia nas escolas muitos professores que não eram formados. Certo? O professor não era formado na área. Por exemplo, não era lá a pessoa que dá aula de português, ela não era formada em letras. Certo? Era uma pessoa que tinha um ensino médio, era uma pessoa que tinha um curso que na época chamavam de curso normal, que era como se fosse um curso técnico de professor, certo? Mas a pessoa não tinha a formação específica para dar aula daquilo. E aí, obviamente, isso é lógico, que a qualidade do ensino acabava sendo menor por conta disso. O que fizeram como uma política para compensar isso? Primeira coisa, investiram na formação dos professores e, ao mesmo tempo que investiram na formação dos professores, fizeram também o teleensino, que eram aulas que eram transmitidas na televisão e o professor, na sala de aula, ele mostrava essa aula da televisão. Eu um período do meu ensino fundamental, através do teleensino, certo? Então, o professor, ele mostrava a aula na televisão, certo? E a aula era na televisão mesmo, certo? Tinha um canal que passava essa aula, que era a TVC, certo? Então, ele mostrava a aula, nós assistíamos a aula, nós, alunos, assistíamos a aula, e o professor depois só tirava dúvidas, orientava a atividade, tudo mais, e tal, e tal, e tal. Ele era chamado de orientador de aprendizagem, o professor, inclusive, certo? Existem 1001 problemas dessa política aí. Lógico, existem 1001 problemas. Porém, foi uma saída que o governo do estado do Ceará, na época, para tentar minimizar esse problema do professor não ter formação na sua área. Então, ou era isso, ou era o professor, por exemplo, ministrando aula sem ter formação naquela área, certo? Então, eles acharam que o prejuízo menor era fazer dessa forma. Tinha 1001 problemas também. Por exemplo, em Solonópolis, não pegava TVC, que era o canal que transmitia. Então tinha que vir as fitas de videocassete para a escola. Aí quando chegavam as fitas, o professor passava no videocassete na escola, certo? Na sala de aula. Então, às vezes, a fita atrasava, o professor tinha que dar aula realmente, porque a fita atrasava. Então, tinham seus problemas também, mas foi uma experiência. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Tem a ver com o fato de que ali era a tecnologia entrando em sala de aula também. Professor, a televisão, tecnologia. Lógico que era tecnologia. Nos anos 90, gente. Não tinha celular, não. A tecnologia era uma tecnologia realmente de difusão do conhecimento. Era a televisão mesmo. Essa era a tecnologia. Anos 80, anos 90. Não tinha internet. Solonópolis não tinha internet. Não tinha celular. Praticamente ninguém tinha celular. Não existia smartphone. Entendeu? Então, a televisão era, sim, uma tecnologia em sala de aula. Então, é um uso de tecnologia em sala de aula. Está aí um fato histórico no Brasil ou no mundo que, de alguma forma, está relacionado, com a minha opinião. Eu posso usar, por exemplo, isso tanto para dizer assim, ó, foi uma experiência que teve o seu valor, semelhante ao que pode ser o celular em sala de aula, que agora já praticamente não existe mais o professor que não tem formação na área, nada disso. Isso praticamente não existe mais, existe muito pouco. Mas o que existe? O celular ser um recurso a mais para o professor, certo? Mas também pode ser usado da outra forma. Ó, existiu isso, foi uma política que fracassou, depende da perspectiva. Alguém pode achar, por exemplo, que fracassou. Foi uma política que fracassou, aquilo ali tirava a autonomia realmente quem ia dar aula, porque você tinha que passar uma aula de outra pessoa, era outro professor explicando, inclusive tinha professores, não tinha atores e tudo. É tipo em Telecurso 2000.
Você já deve ter visto na televisão aí o Telecurso 2000 em algum momento. Era parecido com aquilo Ah, ali. eu me acordava bem cedinho só pra assistir. Pronto, pronto. O Teleensino era parecido com aquilo. Só que era o telecurso do Ceará, digamos assim, né? Ele era cearense. Então tinha atores, do mesmo jeito que tem lá também. E tinha professores de verdade mesmo, professores mesmo também, que explicavam o conteúdo e tal. Eu lembro demais. Tinha um professor de matemática, que era o professor Clayton. Ele era realmente um professor lá em Fortaleza, um professor bem conhecido, que dava aula em várias escolas e tudo. E ele era professor no teleensino lá, aparecia dando aula de matemática. Aí tinha uns personagenzinhos, tinha tipo uma historinha lá, né? Então, era um recurso de tecnologia. Você pode achar que foi bom, que teve o seu valor e usar isso como algo positivo e argumento favorável. Você pode achar que fracassou, que não foi legal e usar como argumento não favorável, desfavorável. Entendeu? Então, pessoal, é isso. A questão é, você tem que ir fazendo essas perguntas para você identificar as brechas, os problemas, vamos dizer assim, na sua opinião. Porque é importante que a gente tente identificar esses problemas na opinião da gente. Ok? E aí, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, eu vou deixar aqui a frequência no chat. Certo? Todo mundo que está aqui presente, pessoal, em nome de Jesus Cristo, assina essa frequência. Porque essa frequência depois vai virar ponto extra para você lá. Entendeu? É teleensino. Isso, é teleensino. Viu, Samir? Não é telecine, não. Teleensino. Ou seja, o ensino na televisão. Como se fosse alguma coisa assim. Pronto, gente, está aí a frequência. Todo mundo que está aí presente assina a frequência e depois isso aí vai virar ponto extra para você em redação. Ok? Um bom final de semana para todo mundo. Um olho bem grande. E até a próxima semana com as atividades. Próxima semana não tem aula síncrona, na sua atividade. Certo? Tchau. E, e aí, quem for assinando a frequência pode ir saindo, viu?